Olá pessoal, aqui é o Aldimar novamente. Nesse vídeo venho trazer aula sobre cromatografia gasosa. Bem, primeiramente vamos entender o princípio da cromatografia. A cromatografia ela pode ser aplicada para análises qualitativas e quantitativas, né? Lembrando que a gente fala de análise qualitativa quando se pretende qualificar a amostra, né? Ou seja, identificar os compostos que tem em uma dada amostra a ser estudada, a ser analisada. E quantificar, a gente fala de método quantitativo quando é possível quantificar, né, cada componente dessa amostra, cada substância dessa amostra. Então a cromatografia, os métodos cromatográficos de maneira geral, eles permitem essas análises tanto quantitativas quanto qualitativas, ou seja, é possível não somente identificar determinado composto em determinada amostra, como também é possível quantificar, ou seja, descrever qual a concentração dessa substância na amostra analisada, certo? Então, nos métodos de cromatografia, de maneira geral, a gente tem que elas se baseiam, eu vou logo colocar aqui a canetinha, tá? Para ir riscando. Elas se baseiam em duas partes essenciais do equipamento, tá? Que a gente chama de fase estacionária e fase móvel. A fase estacionária é a fase que pode ser líquida ou sólida e é responsável pela retenção das substâncias a serem avaliadas por determinado tempo. E a fase móvel, que pode ser líquida ou gasosa, pode ser um líquido ou um gás, é a chamada fase de arraste, né, porque é responsável por empurrar, entre aspas, por transportar a amostra por toda a coluna cromatográfica até o detector, certo? E eu vou usar essas ilustrações aqui para explicar o princípio básico, né, de funcionamento da técnica, como que a técnica funciona. Tá, então na cromatografia a gente tem as chamadas colunas cromatográficas. Nessas colunas fica a chamada fase estacionária, que é o material responsável por reter as partículas, né, do analito por determinado tempo. E é com base nessa retenção que se consegue fazer a identificação e a quantificação dessas substâncias em determinada amostra, tá? Então, como essa fase estacionária ela pode ser sólida ou pode ser líquida, né? Pode ser nessas duas fases aqui, a gente tem duas possibilidades de interação entre o analito e a fase estacionária. Essa interação pode ser por adsorção, o analito pode se absorver, né, a superfície do material quando ele for sólido, quando a coluna estiver recheada, né, com a fase estacionária em estado sólido, e pode ocorrer a dissolução, né, das partículas do analito quando eu tiver a fase estacionária em estado líquido. Então tenho essas duas possibilidades de interação entre a amostra, entre a substância da amostra e a fase estacionária, certo? Então observe essa primeira ilustração aqui, certo? Aqui eu tenho uma ilustração que representa um recorte da coluna cromatográfica, tá? Essa parte escura aqui, interna, né, do que seria a coluna cromatográfica, representa exatamente a fase estacionária.
tá? E essa parte amarelada aqui representa um espaço livre, né, por onde vai passar a fase móvel, tá, com a amostra. Então, imagine que eu tenho dois tipos de moléculas ou dois tipos de partículas, né, de maneira geral, porque não necessariamente eu tenho só moléculas na amostra, posso de repente ter partículas iônicas, né? Mas então interprete que eu tenho aqui dois tipos de partículas nessa amostra. Eu tenho as partículas que são representadas por esses quadradinhos azuis e as partículas que são representadas por esses círculozinhos vermelhos, certo? São dois tipos de partícula que estão aqui em minha amostra. Então, essa amostra ela vai sendo arrastada pela fase móvel aqui no início, inserida, né, na coluna cromatográfica, aqui bem na parte inicial, e vão sendo empurradas pela fase móvel. À medida que vão sendo empurrados, a interação da fase estacionária com as partículas diferentes ocorre com intensidades também diferentes, né? Neste caso aqui da ilustração, a gente vê que existe uma interação mais forte da coluna da fase estacionária, né, da coluna cromatográfica com as partículazinhas que são ilustradas aqui como os quadradinhos azuis, do que com os círculos vermelhos. Os quadradinhos azuis são retidos aqui, são mais retidos, né, mais retardados de seu fluxo natural em relação às bolinhas vermelhas. E isso fica ainda mais evidente aqui na terceira ilustração, né, no terceiro recorte aqui da coluna cromatográfica. Então perceba que ocorreu já aqui uma separação dos dois tipos de partículas, tá? Então, quando ocorre essa separação, quer dizer que a fase móvel com esses dois tipos de partículas vão chegar ao detector em tempos diferentes, em instantes diferentes, né? E o detector vai conseguir detectar exatamente um instante em que cada tipo de molécula é detectada, né? Chega ao detector e também vai estabelecer nessa relação entre o tempo de detecção de um e do outro, de uma e da outra substância, né? De um e do outro tipo de partícula, certo? E aqui já nessa ilustração da parte direita, né, aqui do vídeo de vocês, a gente já tem uma ilustração com duas substâncias A e B que estão na amostra, tá? Eu tenho A e B, então A e B da amostra são inseridas aqui na coluna cromatográfica, tá? E aqui eu já tenho uma ilustração do sinal que eu recebo, o sinal que é gerado no computador, né? Uma vez que o detector recebe o sinal, ele manda esse sinal para o computador e a gente tem o chamado cromatograma, né? Que é um espectro em que vai aparecer um espectro em função da intensidade do sinal pelo tempo de cada sinal, e é através desse cromatograma que a gente consegue identificar, né, e quantificar cada substância que existe na amostra, certo? Então imagine que aqui eu tenho as substâncias A e B são inseridas na coluna cromatográfica aqui bem no início. À medida que o tempo, isso aqui é um instante zero, né, é o tempo inicial, tá? T0. À medida que o tempo passa, A e B vão sendo empurrados pela coluna cromatográfica pela fase móvel, né, que pode ser líquida ou pode ser gás, certo? E como são substâncias diferentes, as interações são diferentes também entre essas substâncias e a fase estacionária. Neste caso aqui, B está sendo mais retido, está interagindo mais fortemente com a coluna do que A, né? Então, à medida que o tempo vai passando, A vai se distanciando de B, certo? De modo que no instante 3, A ultrapassa toda a coluna cromatográfica e chega ao detector, é então detectado. E aí
o detector gera o sinal que é mandado para o computador para gerar o cromatograma. E aí a gente enxerga um pico relacionado à substância A. Então, se ela atravessou primeiro a coluna cromatográfica, chegou ao detector, no cromatograma ela vai ser o primeiro pico, né, a ser observado. Depois que ela ultrapassou, né, o próximo sinal aqui a ser detectado vai ser o sinal de B, quando o B ultrapassar também toda a coluna cromatográfica e chegar até o detector. E B chega aqui no tempo 4. Então, primeiro o sinal relativo a A, depois o sinal relativo a B, certo? Aliás, para muitas substâncias, né, que são conhecidas, cada uma delas tem um tempo específico de retenção, né, e, portanto, de detecção no cromatograma, considerando aí que você utilize como referência, né, a mesma fase móvel, a mesma fase estacionária, mesmo tamanho de coluna, né? Então, tendo como referência mesmo tamanho de coluna, mesma fase estacionária, mesma fase móvel e mesmas condições de temperatura, tá? E pressão, as substâncias, para substâncias conhecidas, você vai ter ali tempos diferentes e específicos de cada uma para detecção no cromatograma. E é isso que permite se qualificar as substâncias, certo? Com base em dados da literatura ou até mesmo por comparação, né? Você pode pegar uma amostra que tenha a substância que você deseja verificar se existe em determinada mistura, faz uma análise com a amostra pura, né, com a substância pura, verifica o seu tempo de detecção, tá? E aí depois, nas mesmas condições, você faz com a amostra que deseja analisar, e se houver um sinal semelhante, ou seja, ali no mesmo tempo e de intensidade aproximada, significa dizer que naquela amostra está presente aquela substância que você suspeitava, certo? Então, a gente tem a chamada eluição em cromatografia, certo? O que seria essa eluição? A eluição, gente, é o processo de lavagem dos solutos pela fase móvel, certo? Neste caso, a fase móvel é chamada de eluente, tá? E o eluato será a fase móvel depois que deixa a coluna cromatográfica, certo? São alguns conceitos importantes aqui. Então, veja só, a cromatografia, o tipo de cromatografia depende da fase móvel que se utiliza, certo? Quando a fase móvel ela é líquida, né? Quando se utiliza um líquido para a fase móvel, lembrando, é aquela que vai arrastar a amostra, tá? Aí a gente tem a chamada cromatografia líquida, certo? Quando a gente tem que a fase móvel é um gás, aí a gente tem a cromatografia gasosa, que é a que a gente vai trabalhar nessa primeira aula, certo? Dentro da cromatografia gasosa, a gente pode ter também uma diferença entre os recheios das colunas, né? Entre as fases estacionárias, certo? A fase estacionária que a gente está chamando de FE, tá? Essa fase estacionária na cromatografia gasosa, ela pode ser sólida, tá? Pode ser um material sólido. Nesse caso, a gente tem a chamada cromatografia gás sólido. A fase móvel é um gás e a fase estacionária é um sólido. Costuma ser abreviado por CGS. E a gente pode ter uma fase uma fase estacionária líquida, né? E neste caso a gente tem a chamada cromatografia gás líquida ou a CGL, certo?
Bem, e qual o princípio, né, quais as etapas especificamente da cromatografia gasosa? Bem, vamos ver aqui, né, as etapas da técnica, o passo a passo. Bem, primeiramente uma corrente de gás, porque neste caso aqui a cromatografia gasosa, né, a fase estacionária, aliás, a fase móvel é gasosa. Primeiro uma corrente de gás passa pela coluna, certo? Na coluna, a amostra vaporizada é introduzida para ser arrastada pelo gás. Então, detalhe importante, a amostra ela é vaporizada. Se for uma amostra de um material já em fase gasosa, já é inserido como gás. Se não, se for um líquido, deve ser um líquido volátil, tá? Para ser possível a análise por cromatografia gasosa, ou volátil ou semivolátil, ou que e principalmente termicamente estável, né? Ou que gere algum produto termicamente estável para que se possa fazer a análise, certo? Bem, a amostra então é arrastada através da coluna pelo gás, tá? Pela fase móvel. Com isso, as substâncias são separadas por suas diferentes interações na coluna cromatográfica com a fase estacionária, que pode ser sólida ou líquida, né? E são detectados em intervalos de tempo diferentes. O detector recebe esse sinal, né? E a partir desse sinal ocorre o registro no cromatograma, né? Através do computador, certo? Bem, sobre as características aqui, né, principais características e vantagens da cromatografia gasosa. Primeiro vamos aqui a algumas vantagens, né? Primeiro, o alto poder de resolução, né? Permite analisar muitos componentes em uma única amostra, né? Pode-se analisar várias substâncias que estejam presentes em uma única amostra. Isso é importante, né? Torna a técnica viável, né, para determinados contextos. Tem uma sensibilidade alta, né? É possível identificar da ordem de 10 a menos 12 gramas da substância. É pouquinha coisa, né? Ou seja, uma capacidade de detecção, uma sensibilidade muito grande. Isso também é importante. Requerem pequenas quantidades de amostra, né? Então você não precisa trabalhar com grandes volumes de amostra, com grandes quantidades, né? E permite uma análise quantitativa bem precisa, tá? Da ordem de picogramas, tá? Até miligramas de substâncias. Sobre suas limitações, né? A primeira delas é que as substâncias elas têm que ser voláteis ou semivoláteis, conforme eu já falei, e termicamente estáveis, né? Então, se você não tiver substâncias termicamente estáveis, né, voláteis ou semivoláteis, ou que gerem derivados termicamente estáveis, voláteis também, isso inviabiliza a análise, né? Você tem que ter substâncias com essas características especificamente, tá? Requer preparo da amostra. Quando a gente tem que preparar a amostra, né? Isso possibilita, né, a ocorrência de interferências e contaminações dessas amostras, né? Interferências nos resultados e contaminações da amostra, tá? O tempo e o custo são elevados, né? A cromatografia aqui é mais demorada, o custo é mais elevado também. E em relação à eficiência qualitativa, ou seja, para qualificar, para identificar substâncias, não é tão precisa quanto a cromatografia líquida, certo? A respeito da temperatura, tá? Sobre a importância da temperatura durante a análise. A gente tem a cromatografia
isotérmica. A cromatografia isotérmica, gente, é aquela que ocorre a temperatura constante na coluna, ou seja, a coluna permanece em temperatura constante durante toda a análise, certo? E a gente tem a cromatografia gasosa com a programação da temperatura. Neste caso, a temperatura ela é programada e ela pode variar. Aliás, ela deve variar, né, se for programada, tá? Essa variação pode ser linear ou não, certo? Essa programação da temperatura ela melhora a separação dos componentes, certo? A gente vai ver uns cromatogramas a seguir, onde isso torna-se evidente. Diminui o tempo de análise, tá? Se a gente tiver temperaturas menores, né? Os solutos mais... se a gente tiver solutos mais voláteis, né? Ou seja, substâncias analisáveis que são mais voláteis, então você não precisa aquecer muito, você pode utilizar temperaturas menores, tá? Temperaturas menores. Se você tiver solúteis menos voláteis, ou seja, que requerem mais aquecimento para volatilizar, né, para passar para a fase de vapor, porque tem que ser na fase de vapor para que ocorra a análise, aí você aquece mais, né? Aplica temperaturas maiores. Então você aquece conforme a necessidade, certo? Isso optimiza bastante a análise. Tem maior simetria nos picos, né? Os picos são mais simétricos, facilita a análise também. A detecção também é melhor, tá? A amostra composta de substâncias com grandes diferenças em seus pontos de ebulição são mais viáveis de serem analisadas quando você tem essa possibilidade de variação da temperatura, certo? E aqui os cromatogramas, né? Esse primeiro aqui em temperatura constante, tá? Ou seja, a variação da temperatura na coluna é igual a zero. E esse outro aqui, a variação da temperatura na coluna é diferente de zero, ou seja, a temperatura varia, tá? Então perceba que nesse primeiro gráfico aqui, vou chamar de A, né? Temperatura constante, esse aqui eu vou chamar de B. Aqui nesse primeiro, em A, observe que os picos estão muito próximos uns dos outros para essas primeiras substâncias. As substâncias analisadas aqui são metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, ciclohexanol, etanol, decanol, dodecanol, né? São todos álcoois, tá? Álcoois de massas molares diferentes, desde o metanol, que é o mais simples, até o dodecanol, que é o álcool que já vai ter 12 carbonos, tá? Então perceba que até aqui o octanol, os picos são bem próximos uns dos outros, né? Não estão muito bem separados, tá? E também não tem muita simetria entre eles, tá? Os picos não são muito simétricos, e muito juntos, né? De modo que esse primeiro aqui do metanol com etanol se sobrepõe, né? Praticamente se sobrepõe, tá? E nessa análise aqui a gente tem a temperatura permanecendo constante, certo? E você percebe que o dodecanol só vai sair depois de 30 minutos, né? Só vai ser detectado de 30, depois de 40 minutos, tá? O decanol vai ser detectado aqui em 16 minutos, né? E todos os outros são detectados abaixo de 8 minutos, tá? Quando a gente tem aqui no B, né, que é o cromatograma do caso em que a temperatura da coluna varia, né, a gente tem picos bem mais separados, né, bem mais definidos, tá? Olha aqui, o metanol e o etanol já aparecem separados, tá? Aqui o metanol, aqui o etanol já aparecem com seus picos bem separados aqui, né, em tempos perfeitamente distinguíveis, tá?
E os picos também aparecem simétricos, né? Você percebe que o dodecanol, que aqui em A aparece depois de 40 minutos, é detectado depois de 40 minutos, aqui ele é detectado pouco depois de 32 minutos, tá? Os picos são mais simétricos, então esse cromatograma aqui, ele é claramente melhor, mais claro, tá? Mais fácil de avaliar os resultados do que o A. Certo? E as variações de temperatura que foram desde 48, né, até 285 graus Celsius. Isso é importante porque, por exemplo, o primeiro álcool a ser detectado é o metanol, né, e depois o etanol, que são os dois álcoois mais voláteis dentre essa série de álcoois aqui. Então, para vaporizar o dodecanol já foi necessário um aquecimento bem mais elevado. Então, esse aquecimento ele acontecendo gradativamente à medida que o tempo vai passando, né, e que os componentes mais voláteis vão sendo detectados, facilita bastante a análise, tá? Reduziu o significativo tempo, né, de análise e tornou ela bem mais precisa. Tá? Bem, eu falei com relação à detecção, né? Obviamente, se a gente quiser fazer a qualificação da amostra, né? Se numa amostra como essa se quisesse qualificar, se ia na literatura, né? Ia verificar os tempos de detecção de cada um dessas substâncias e, por comparação, considerando as mesmas condições de análise, é claro, e por comparação identificando, por exemplo, se você for lá na literatura, imagine que você não sabe o que é essa substância que gerou esse sinal aqui em 16 minutos, imagine que você não sabe, aqui está identificado que é o pentanol, a gente já sabe, mas imagina que, suponhamos que não sabíamos, né? Então gerou esse sinal aqui em 16 minutos. Na literatura já deve ter o sinal do pentanol para as mesmas condições desta análise aqui, tá? Então iria se verificar na literatura, né? E por comparação, né, com esse sinal aqui a gente ia deduzir, tá, que aqui se trata do pentanol, que tem o pentanol nessa amostra, certo? E, importante também, né? Eu falei de como é que se faz a qualificação, mas a quantificação da amostra. Bem, a quantificação da amostra é feita através da curva analítica, tá? Se faz a curva de calibração, tá? E a quantificação é feita através da área do pico, tá? Então, através da área do pico de cada substância detectada, né, é calculada a sua concentração através da equação da reta, tá? A equação da reta, lembrando aqui, é y, né, igual ao coeficiente angular, eu vou chamar aqui de Azinho, vezes x mais o intercepto, tá? Que é Bzinho. Então, para o caso aqui da concentração, né, da relação entre a área e a concentração, a gente tem o seguinte, que a área do pico ela é proporcional à concentração mais o intercepto, tá? Ela vai ser igual ao coeficiente angular vezes a concentração da amostra mais o intercepto, tá? Que é o ponto de intersecção entre a reta, né, e a curva analítica, na verdade, né, e o eixo y. Como esse intercepto aqui ele costuma ser bem próximo de zero, né, então ele é insignificante aqui, o valor é insignificante, então a gente tem o seguinte, ó, a concentração vai ser a razão da área pelo o coeficiente angular, pela inclinação da reta. Então é assim que é determinada, é assim que é quantificada, né, cada substância na análise.
Bem, sobre o equipamento, tá? No equipamento a gente tem o conjunto básico do equipamento é isso aqui que está ilustrado, tá? A gente tem um gás de arraste, certo? Chamado gás de arraste, a cromatografia gasosa, o gás, a fase móvel, né, é gasosa, tá? Então a gente tem o gás de arraste. Aqui a gente tem o injetor, é aqui que a amostra é injetada, aqui a amostra é injetada e é aqui que ela encontra o gás, né? Ela é injetada por aqui até ser inserida na coluna. Aqui eu tenho a coluna cromatográfica, certo? Isso aqui é a coluna, tá? Dentro dessa coluna eu vou ter a fase estacionária, que pode ser líquida ou sólida, conforme já falei. Então o gás vai empurrar a amostra por aqui, essa amostra vai passar pela coluna, tá? E interagir com a fase estacionária, e depois os sinais são detectados aqui no detector. O detector manda esse sinal para um computador que tenha o software apropriado, e nesse computador com o software apropriado é possível gerar o cromatograma através dos dados que são fornecidos, certo? E aí o próprio software já identifica as bandas, no caso os picos, né? E torna possível a análise, a interpretação dos dados, tá? A respeito do injetor, né? Tem vários modelos de injetores, eu vou falar aqui de dois que são bastante comuns, tá? O primeiro é o injetor split, tá? Esse injetor split ele trabalha com a injeção com divisão de fluxo, tá? E como é essa divisão de fluxo, Odmar? Bem, quer dizer que apenas parte da amostra é arrastada pela fase móvel, tá? E uma outra parte é descartada, ou seja, apenas por volta de 10% da amostra que é efetivamente depositada na coluna, tá? E esse tipo de injetor ele é largamente empregado, tá? Por isso que eu escolhi falar primeiramente dele, certo? Então, como é que funciona essa injeção? Bem, eu tenho aqui um septo, tá? Através desse septo é que, utilizando uma seringa, a gente insere a amostra, tá? Pequenos volumes da amostra são inseridos aqui através do septo dentro do injetor, né? E dentro do injetor passa vem o fluxo de gás que tem a fase móvel, né? O gás de arraste, tá? Parte por volta de 10% da amostra que é depositada aqui vai efetivamente vai ser vaporizada, né? Vai ser aqui dentro do injetor, a amostra vai ser vaporizada, e quando vaporizada, parte dessa amostra vai ser arrastada para a coluna, certo? Por volta de 10%, e o restante vai ser descartada, né? Vai ser tirada aqui do sistema cromatográfico, ou seja, não vai passar pela coluna, certo? Apenas de algo em torno de 10% da amostra que vai efetivamente ser empurrado para análise, certo? E outro tipo de injetor bastante comum é o chamado on-column, tá? Esse injetor é ainda mais simples. Ele tem um septo, também por onde a análise é depositada, certo? O gás de arraste ele
inserido aqui no injetor, tá? Aqui eu já tenho a ponta da coluna cromatográfica, né, conectando o injetor à coluna cromatográfica, bem aqui assim, tá? Então a amostra é inserida aqui, vaporizada, o gás de arraste, né, a fase imóvel vai empurrando esse gás, vai empurrar esse gás para ele atravessar, para ele entrar na coluna cromatográfica, tá? E a análise acontece assim, certo? Não tem injeção com divisão de fluxo, ou seja, o fluxo não é dividido, ele é todo ele empurrado, o fluxo gasoso é todo empurrado para a coluna cromatográfica, diferente aqui do caso do injetor split, né, que parte desse fluxo gasoso empurra a amostra para fora da coluna. A respeito das colunas, né, é um tubo longo contendo uma fase estacionária. A gente viu que o tubo é bem longo, né? Aqui ele é enrolado assim para que possa ser compactado em um espaço menor, mas são muitos filamentos que são enrolados, então a coluna geralmente é longa. Este tubo pode ser de aço inoxidável, de alumínio, aço inoxidável, alumínio, vidro, sílica, né? Sílica é o SO2, tá? Sílica fundida. Pode ser ainda também de politetrafluoretileno, tá? Bem como outros materiais também são utilizados. O material empregado na construção das colunas não deve interagir com o recheio, tampouco com os componentes da amostra. Isso é importante, né? O material que é utilizado para fabricar a coluna, né, é um material que não deve ter interação química com a fase estacionária. A fase estacionária que a gente se refere aqui como recheio, tá? Então esse material não deve ter interação química com a fase estacionária, seja ela líquida ou sólida, senão compromete a análise. Também não deve ter interação química com a amostra, certo? Bem, as colunas são classificadas em recheadas, analíticas e reparativas, tá? E capilares. Sobre essas colunas, sobre esses tipos de coluna, tá? Aqui eu tenho os parâmetros e dois tipos de coluna, uma coluna recheada analítica e uma coluna capilar. Bem, em relação ao diâmetro, né, em nanômetros, a coluna recheada analítica ela tem de 1 a 4 nanômetros de diâmetro, né? Já a capilar é muito mais fininha, ela tem um diâmetro de 0,15 a 0,75, não chega nem ao nanômetro de diâmetro, muito mais fininha, por isso capilar. Comprimento em metros, né? Geralmente a coluna recheada analítica ela tem de 1 a 3 metros de comprimento, tá? E a capilar ela tem que ser muito mais longa, ela tem de 10 a 100 metros. Obviamente não é em linha reta, né? A coluna ela é enrolada, parece o que se faz com fios, né? Se enrola fios comumente nesse mesmo padrão aqui, tá? Então ela é enrolada para reduzir o espaço, mas o comprimento total vai dar entre 10 e 100 metros, tá? Os pratos por metro na coluna recheada tem 2.400, tá? No caso da capilar, da coluna capilar, a gente tem 3.000. Sobre a espessura do filme líquido, né, em micrômetros. No caso da recheada,
é de 5 micrômetros, tá? A espessura do filme líquido que é utilizado no interior da coluna. E no caso da capilar é muito mais fininho, né? É de 0,5 até 2 micrômetros. É pouquinha coisa, muito pouco mesmo. A respeito da granulação, isso aqui no caso é quando a fase móvel não, a fase estacionária, tá? A fase estacionária ela é líquida, certo? Quando a fase estacionária é sólida, aí se considera a granulometria das partículas, né? No caso aqui, para a coluna recheada analítica é de 80 até 100, tá? E no caso da capilar não se aplica, certo? A respeito da vazão média, no caso em mililitros por minuto, tá? No caso da analítica recheada é de 20 a 60 mililitros por cada minuto, ml por minuto. No caso da capilar, como é muito mais fininha, é de 1 a 5, certo? Sobre o volume da amostra, né? Observe que os volumes são da ordem de microlitros, portanto são pequenas quantidades de amostra, muito pequenas mesmo, isso é importante. No caso da recheada analítica de 0,2 até 20 microlitros, tá? É o tamanho, é o volume da medida da amostra normalmente utilizada. E já na coluna capilar a amostra fica entre 0,001 e 5 microlitros. Portanto, pouquinha coisa se precisa para fazer uma amostra uma análise por cromatografia gasosa em coluna capilar. Agora sobre o tipo de coluna, tá? E o volume e os volumes da amostra, né? Comparando agora os três tipos de coluna: capilar, analítica e preparativa, tá? Aqui a gente já viu que os volumes são considerando volumes de gases, tá? E de líquidos, tá? No caso da preparativa em gases é de 0,05 até 1 litro, né? Então pega um volume grande, tá? Isso aqui vai de 50 ml, tá? 0,05 litros é 50 ml até 1 litro. Isso para gases, tá? Quando a amostra está em fase líquida, aí fica de 0,02 até 1 ml, um volume significativamente menor em relação à fase gasosa, né? Para a coluna analítica, aí os volumes da amostra em fase gasosa ficam entre 0,5 e 50 ml, se for para gás. Se for para uma amostra em fase líquida, aí a gente já viu que fica entre 0,2 e 20 microlitros, né? Observe que é uma diferença significativa também. Para o capilar, para a coluna capilar, o gás a gente já viu, né, que fica entre 0,001 e 0,5 microlitros, né, o volume da amostra. Se for para a amostra gasosa, aí é de 0,1 até 10 microlitros, pegando um volume maior. Bem, as colunas capilares elas contêm uma fase estacionária, líquida ou sólida, né, que recobre as paredes internas ali da coluna, né. Geralmente elas são feitas de aço inoxidável, de vidro ou de sílica fundida. Isso aqui eu já até falei, está ficando redundante, tá? Já dei até a fórmula do composto da sílica, com recobrimento de um material protetor. O material protetor costuma-se utilizar poliimida, tá? Então tá aqui, né? Os filamentos são bem finos, tá? Os diâmetros internos, né? Ficam entre 0,1 e 53 milímetros, tá? São bem pequenininhos. Tá? A fase estacionária, né? A camada da fase estacionária
é bem pequenininha, fica entre 0,1 e 5 micrômetros. A gente já até viu em nos slides anteriores também. Então uma camada bem fininha, né? Essa camada aqui ilustrada, bem fininha, tá? E aqui é por onde vai passar a fase móvel, tá? O gás arrastando a amostra, certo? Sobre essa camada, né, da fase estacionária, quando a fase estacionária é líquida, então ela pode ser colocada numa fina camada, tá? Internamente ao tubo, certo? Da coluna. Ela pode ser aplicada também quando a fase estacionária, ainda quando a fase estacionária é líquida, ela pode ser aplicada em uma camada sólida, né, física, tá? Dentro, internamente na coluna cromatográfica, certo? E quando o material da fase sólida é sólido, né? Aliás, da fase estacionária é sólido, aí são colocados na forma de pequenos grânulos, né? Pequenas partículas no interior do filamento, no interior da coluna, né? Aderidos à superfície das paredes da coluna, certo? Sobre os materiais que compõem essa estrutura, tá, da fase estacionária. Bem, eu vou falar aqui de alguns materiais que são comumente aplicados, certo? Um deles é o difenil dimetil polisiloxano, tá? Esse primeiro aqui, certo? E se utiliza esse material em proporções diferentes, né? Do difenil, do dimetil e do polisiloxano. Aliás, do difenil e dimetil, perdão, tá? Então, as proporções utilizadas dependem da polaridade aliás, vão determinar a polaridade, né, da coluna, tá? E essa polaridade vai variar também com a temperatura, certo? Então é feito um ajuste, tá? As quantidades aqui, né, são X. Quando esse X aqui é zero, ou seja, quando a gente não tem nada de difenil, vai ser simplesmente dimetil na coluna. Aí a gente já vai ter uma coluna apolar, né? Uma coluna apolar é aquela que não tem interação forte com substâncias polares, né? Vai ter interação mais forte com substâncias apolares, como o hidrocarboneto, entre outras substâncias apolares. Isso em uma temperatura para uma temperatura de menos 60 até 360 graus Celsius. Quando esse X é de 0,05, ou seja, a gente tem uma pouquinha quantidade de difenil, né? No caso aí vai ser 5%, 0,05 é 5%. Quando a gente tem 5% de difenil, aí a gente não vai ter difenil suficiente para mudar a polaridade do composto, continua sendo apolar, né? E a faixa de temperatura continua sendo de menos 60 até 360 graus Celsius. Quando esse X já é de 35%, ou seja, quando você tem 35% de difenil, aí o composto já passa a ter uma polaridade intermediária, né? Passa a ter interação tanto com compostos polares, interações significativas, intensas, tanto com compostos polares quanto com apolares. Vai ter uma parte ali que é polar, né? E uma parte que é apolar. Por exemplo, interage com hidrocarboneto e com água, né? Ou com outra substância polar semelhante à água. E a faixa de temperatura de 0 até 300 graus Celsius, quando essa fração de difenil já é de 65%, a gente ainda tem um composto intermediário em termos de polaridade, mas agora mais
tendendo a ser mais polar do que apolar, né? Já que a fração do composto que atribui polaridade aumentou. E a faixa de temperatura é de 50 graus Celsius até 360, tá? Outro material utilizado, né? Outra composição utilizada para a preparação das colunas, né? Para as fases estacionárias é esse aqui, né? Do cianopropifenil dimetil. Tá? Cianopropifenil dimetil nessas proporções aqui de 14 e 86%, 14% do cianopropifenil e 86% do dimetil, tá? Dimetil policiloxano, desculpe aí eu travo a língua. Dimetilpoliciloxano, uma vez que aqui eu tenho o silício, né, e não o carbono, certo? Nesse caso a polaridade é intermediária, quer dizer que vai ter interações polares e apolares aí nesse material, tá? E a faixa de temperatura é de menos 20 até 280 graus Celsius. Outro material comumente utilizado é o carboax, né? Tá? Que é o polietileno glicol, certo? O polietileno glicol é esse material aqui, ó, ilustrado aqui, polímero, tá? Esse material ele é fortemente polar, tá? O material quando se deseja ter elevada polaridade na coluna cromatográfica, tá? Na fase estacionária, a faixa de temperatura operada é de 40 a 250 graus Celsius. Outro material também utilizado é o bicianopropil em 90%, com cianopropilfenil em 10%. Também policiloxano, né? Que tem aqui o silício, né? Aqui o bicianopropil, cianopropilfenil, policiloxano, certo? Fortemente polar também, certo? E com a faixa de temperatura de 0 a 275 graus Celsius. Então são esses os materiais mais comumente utilizados, né, em colunas, certo? Sobre as interações nas colunas, a gente tem aqui que as interações na coluna ocorrem por essa regrazinha básica em química, né? Semelhante dissolve semelhante, ou seja, as substâncias que são apolares, elas vão interagir mais fortemente em fases estacionárias também apolares, né? Ou seja, o tempo de retenção de um hidrocarboneto em uma coluna com recheio apolar vai ser maior do que em uma coluna de recheio polar. E colunas polares são melhores para separar, né, materiais polares, substâncias polares, certo? Pela mesma razão. Uma substância polar terá um tempo de retenção, será retida mais, né, terá interações mais fortes, mais intensas em uma coluna também polar, tá? Resumindo aqui, a gente tem o seguinte, tá? Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade, certo? E menor a polaridade de uma espécie. Isso é importante. A formação de ligações de hidrogênio entre soluto e a fase estacionária é a interação mais forte que causa a retenção, ou seja, em uma interação apolar, em interações polares, tá? Em interações polares, a mais forte que existe é a ligação de hidrogênio, ou seja, se você está avaliando ali dois compostos em uma amostra
um deles forma ligação de hidrogênio com a fase estacionária e o outro não, quer dizer que forma ligação de hidrogênio vai ser retido por mais tempo e ele vai ser detectado por último. Primeiro vai ser detectado o que não forma ligação de hidrogênio e depois o que forma, certo? Continuando aqui, na atualidade, a maior parte das análises elas empregam colunas apolares, né? Por exemplo, utilizando aqui, estou tentando trabalhar com a canetinha, sumiu, voltou, né? Utilizando materiais como componentes como dimetilsiloxano, né? Ou dimetilsiloxano com 5% de fenilsiloxano, conforme a gente viu, né? A gente viu que apareceu composições ali com ainda mantendo a coluna polar, né? Somente com dimetilsiloxano, 100% dele, nada de fenilsiloxano, e apareceu uma outra composição com 95% de dimetilsiloxano e 5% do fenilsiloxano, tornando a coluna ainda apolar, certo? Podem ser usadas nessa composição, né? Ou em composições semelhantes, também apolares, né? Podem ser utilizadas em elevadas temperaturas e são bastante estáveis, tá? E a separação acontece em função da diferença nas volatilidades dos compostos analisados. Aqui eu tenho dois cromatogramas, certo? De uma série de compostos aqui com propriedades químicas bem diferentes, propriedades químicas e físicas bem diferentes. Esse primeiro cromatograma aqui, que eu vou chamar de A, foi feito com uma fase estacionária apolar, e esse outro aqui foi feito numa fase estacionária, eu vou chamar de B, tá? Numa fase estacionária polar, certo? Certo? Voltando aqui, então as substâncias que eu tenho são a acetona, tá? A propanona, com esse ponto de aqui eu tenho os compostos, certo? Aqui são os compostos e aqui os pontos de ebulição. O primeiro composto é acetona, esse é o ponto de ebulição, pentano, né? Mais volátil ainda, propanol. Então eu vou fazer aqui acetona. Os que são cetonas eu vou chamar de C, tá? A primeira é cetona, isso aqui é um hidrocarboneto, eu vou chamar de H, e os álcools eu vou chamar de O, tá? Então aqui eu tenho cetona, hidrocarboneto, o álcool, isso aqui é cetona também, isso aqui é hidrocarboneto, aqui é álcool, aqui é cetona, o 8 é o heptano, né? É o hidrocarboneto, o 9 é o álcool e o 10 é o hidrocarboneto também. Então eu tenho substâncias aqui que representam três grupos funcionais diferentes: hidrocarbonetos, cetonas e álcoois, certo? Álcool O, hidrocarboneto é H e cetona é C, ok? E observe a análise aqui quando é feita, quando é realizada, né, com uma fase estacionária apolar. A fase estacionária apolar, ela vai ter mais interação, ela vai reter por mais tempo as substâncias apolares. Então, quem são retidas por mais tempo aqui?
os hidrocarbonetos, que são as substâncias apolares, certo? Quais são? São o 2, o 5, o 8 e o 10, né? E considerando também, né, que os tempos de retenção vão estar associados ao tamanho dessas moléculas. Então, os gases mais leves, as moléculas mais leves, né, serão arrastadas primeiro. Então, qual a resposta que a gente tem aqui primeiro? Bem, como os gases que são, as moléculas que são retidas por mais tempo devem ser as dos hidrocarbonetos, né? 2, 5, 8 e 10, levando em consideração também, né, os seus pesos moleculares, a gente vai ter que as acetonas e os álcoois, considerando também seus pesos moleculares, devem passar primeiro. Então, quem passa primeiro aqui, ó? Primeiro passa 1, que é a acetona, ó. Depois passa o 2, porque apesar de ser um hidrocarboneto, é um hidrocarboneto bem leve, então a interação com a coluna é fraca, certo? Depois passa o 3, que é um álcool mais leve. Depois passa essa outra acetona aqui, né, a 4, tá? Que é a metiletilcetona, porque é polar. Depois passa o 6, quem é o 6? É o álcool, né, o butanol. Aí só depois passa o 7, né, que também uma acetona. E aí depois do 7 passa o 8, quem é o 8? É o heptano, foi retido por mais tempo, tá? Depois passa o 9, que é o álcool, e por último passa o hidrocarboneto mais pesado, que é o octano, certo? Quando a gente vai trabalhar aqui, então aqui as interações, o cromatograma tem essa característica com os picos até sobrepostos em muitos casos, porque aqui eu trabalhei com a fase apolar. No caso aqui, para a fase polar, tá? Para a fase polar, eu já terei interações mais fortes entre a coluna e as substâncias polares, que são a maioria. Só não são polares aqui o pentano, o hexano, o heptano e o octano, tá? Os outros 6 compostos são o álcool ou cetona, então são polares. E quem vai ser identificado mais rapidamente? Os apolares, né, que são os hidrocarbonetos, 4 hidrocarbonetos, e ou os compostos polares de moléculas mais leves, né? Quem são as moléculas mais leves aqui? A propanona, né? O propanol, tá? São as moléculas mais leves. Devem ser os compostos polares a serem primeiramente identificados. Então, como é que a gente vai ver aqui, tá? Primeiro, quem passou aqui? Os 4 alcanos, ó. O 2, o 5, o 8 e o 10, que são os hidrocarbonetos, aliás, são hidrocarbonetos alcanos, tá certo? São os 4 hidrocarbonetos. São apolares, pouca interação com a coluna, passaram mais rápido. Depois dos 4 alcanos, quem deve ter mais interação com a coluna? As acetonas ou os álcoois? Bem, os álcoois vão formar ligação de hidrogênio, tem grupo OH. Quem tem grupo OH tende a formar ligação de hidrogênio, certo? Ligações de hidrogênio são mais fortes do que as ligações que serão formadas através das carbonilas. Então, isso significa dizer que os álcoois serão retidos por mais tempo. Primeiro passarão as cetonas,
tá? E só depois passarão os álcoois. E é exatamente isso que a gente observa. Esse pico aqui é do solvente, não conta, né? Então, depois dos hidrocarbonetos, passou primeiro a propanona, que que a gente costuma chamar de acetona, que neste caso aqui é a acetona mais leve. Depois passou a 4, né, que é a metiletilcetona, é a segunda mais leve. E depois passou a 7, tá? Que é a 3-pentanona, que é a terceira cetona mais pesada, a cetona mais pesada no caso aqui. E só depois que passaram os álcoois. Primeiro foi identificado no tempo aqui entre 4 e 6 minutos, foi identificado aqui o propanol, que é o álcool mais leve. Depois foi identificado entre 8 e 10 minutos o butanol, que é o segundo mais leve. E por último, entre 16 e 18 minutos, foi detectado o pentanol, que é o álcool mais pesado, certo? Bem, vamos aqui agora a alguns exercícios de revisão, tá? A respeito do assunto. Primeiro eu vou colocar aqui a canetinha para riscar. Bem, o primeiro exercício aqui é para relacionar as colunas, né? Os componentes do equipamento, aqui numerados de 1 a 6 e a função de cada componente aqui, né? Então eu vou começar aqui, né? O que compõe a fase móvel na cromatografia gasosa, CG. Quem é que compõe a fase móvel? É o chamado gás de arraste, né? Gás de arraste, então aqui é o 2. Quem promove a separação cromatográfica? Bem, quem promove a separação cromatográfica é a coluna, né? A separação ocorre na coluna, então aqui é o 4. Quem vaporiza a amostra? A amostra é vaporizada onde? A amostra é vaporizada no injetor, né? Então aqui é o 1. Quem promove o aquecimento da coluna cromatográfica? O aquecimento da coluna, quem promove é o forno, né? Então aqui é o 5. Quem envia o sinal elétrico para um amplificador é o detector, certo? Então aqui é o 6. Por eliminação a gente já sabe que quem controla a pressão do gás aqui vai ser o número 3, né? Que é o manômetro, certo? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, pergunta por que nas fases estacionárias usadas em cromatografia gasosa o tempo de retenção nas séries homólogas é maior quanto mais pesada for uma substância, independentemente da polaridade da fase utilizada, né? A polaridade da fase estacionária neste caso aqui, tá? FE. Por que ocorre isso? Bem, isso ocorre porque, primeiro, vamos relembrar o que são essas séries homólogas, né? Séries homólogas são aquelas séries de compostos que pertencem ao mesmo grupo funcional, né? A série de compostos orgânicos que pertencem ao mesmo grupo funcional. Por exemplo, a série dos álcoois, a série das cetonas, né? Dos aldeídos, ácidos carboxílicos. Então, nessas séries de compostos, todos os compostos eles possuem polaridade semelhante, né? O que vai diferenciar esses compostos? Os pesos moleculares, né? Tá? E quanto em termos de interação polar, esses compostos terão interações semelhantes. Tendo em vista que ambos têm o mesmo grupo funcional, né? Então todo álcool vai ter a hidroxila, todo ácido carboxílico vai ter a carboxila, né? Todo álcool vai ter esse grupo aqui, ó, OH, tá? Então todos terão o mesmo tipo de interação que envolve esse grupo OH, tá? Mas quanto mais pesados eles forem, maiores serão seus tempos de retenção.
devido às interações de natureza apolares, porque quanto mais pesadas são essas moléculas, né, quer dizer que mais átomos compõem essas moléculas, mais pontos de interação existe nessa molécula para interagir com a coluna e, portanto, seus tempos de retenção são maiores. Tá? Então, por exemplo, se você está analisando uma amostra que tem o etanol, o propanol, tá? E o butanol, quem vai ser retido por mais tempo? Vai ser o álcool que tem a maior massa molar, que vai ser o butanol, o mais pesado, que tem 4 carbonos. O propanol tem 3 e o etanol tem 2. Né? Então, quem vai ser mais retido? Quem vai ser retido mais tempo é o butanol, depois é o propanol, e quem vai ser primeiramente detectado é o etanol. Primeiro o etanol é detectado, primeiro é o sinal dele, depois é detectado o propanol e por último vai ser detectado o butanol. Certo? Terceiro exercício, tá? Terceiro exercício aqui. Quais são as diferenças entre as cromatografias gás líquido e gás sólido? Bem, ambas são cromatografias gasosas, tá? O que vai diferenciar gás líquido de a cromatografia gasosa gás líquido da gás sólido é que na gás líquido a fase estacionária é líquida. No gás sólido a fase estacionária é sólida. Tá? A diferença básica é isso. Mas existem também as diferenças operacionais, né? Quando a coluna ela é composta por uma fase estacionária líquida, quer dizer que o mecanismo de retenção é pela dissolução das substâncias da amostra, dos analitos, tá? Nessa fase líquida, estacionária. É por dissolução, um mecanismo diferente da retenção que ocorre quando a fase estacionária ela é sólida. Quando a fase estacionária é sólida, o mecanismo de retenção é por absorção, né? As partículas da amostra são absorvidas na superfície do sólido e assim são retidas através dessa interação química. 4. Quais tipos de misturas são separadas por cromatografia gás sólido? Olha, geralmente por cromatografia gás sólido, ou seja, quando a fase estacionária é sólida, é mais viável separar amostras com gases de pesos moleculares baixos, né? Ou seja, gases com moléculas leves, tá? Como por exemplo oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, gases leves. Por que gases leves? Porque como essa interação, né, como a interação química ocorre por absorção, essas interações não são suficientemente fortes para reter moléculas pesadas. Então, para análise e também, né, alguns gases leves não são facilmente solúveis em líquidos. Então, são retidos com certa facilidade por essa coluna sólida, mas não se dissolvem com facilidade em uma coluna líquida. Então, são adequados para essa análise aí de cromatografia gasosa com a coluna sólida, né, com a fase estacionária sólida, certo? Já para moléculas maiores, né, para líquidos voláteis, por exemplo, que tem moléculas mais pesadas, essa interação ela não é forte o suficiente para reter essas moléculas. Tá? Isso traz a gente para a questão número 5, né, que pergunta por que a cromatografia gás sólido não é tão usada quanto a cromatografia gás líquido. Tá? A cromatografia gás líquido vai ser mais utilizada exatamente por isso, porque consegue pegar uma faixa muito maior, né, de pesos moleculares de substâncias analisáveis. Né? Você tem substâncias mais pesadas, líquidos voláteis mais pesados. É conveniente que você utilize a cromatografia gás líquido porque o mecanismo de dissolução possibilitará maior eficiência na retenção das moléculas desses analitos. Tá? E para finalizar aqui o exercício número 6, eu vou fazer apenas a letra A, tá? Fazer apenas a letra A aqui.
E a letra B e C eu deixo como exercício para vocês. A pergunta é: prediga uma ordem de saída dos componentes das amostras abaixo em uma coluna carboax, né, que é uma coluna polar, e em seguida em uma coluna esqualano, que é uma coluna apolar, certo? Utilizando-se o hélio como um gás de arraste. Uma observação importante, que talvez eu não tenha dado muito destaque, ou talvez até tenha esquecido ao longo dessa aula, é sobre o gás de arraste, tá? Geralmente o gás de arraste é um gás leve e inerte, tá? Como por exemplo um gás nobre como o hélio, né? Nitrogênio pode ser utilizado também, dentre outros. Então, respondendo aqui, vou puxar para outro slide para a gente responder isso, tá? Então tá, para a letra A eu tenho aqui os 5 compostos, né? São o etanol, o N-propanol, N-hexano, N-pentano e heptano, né? 5 compostos. Beleza. Eu tenho 2 compostos que são polares, né? 2 álcoois, o etanol e o propanol, e 3 compostos apolares, 3 hidrocarbonetos, 3 alcanos, hexano, pentano e heptano, tá? Primeiro na coluna polar, tá? Na coluna polar, quem tem mais interação com essa coluna polar são os compostos polares, que é o álcool, tá? O etanol, né? Os álcoois, o etanol e o propanol. Esses dois terão maior interação. Dentre esses dois, quem terá maior interação? Eu vou colocar aqui por ordem de interação, tá? Por ordem de interação aqui, quem vai ter maior interação vai ser o propanol. Vou colocar prop aqui. Vou colocar PO, tá? Para dizer que é o propanol. Ou melhor, posso colocar aqui são esses dois os polares, tá? Eu posso colocar assim, ó, por ordem. Vou colocar o propanol, é o que vai ser dentre esses dois, os polares. O propanol é o que vai ser retido por mais tempo, então ele é o mais retido, tá? Vou colocar POH. Depois dele, quem vai ser mais retido? Depois dele, quem vai ser mais retido é o etanol, que também é polar, tá? Então o ETOH, ok? Depois do etanol, quem será mais retido? Quem será retido por mais tempo entre esses compostos apolares aqui? Né? Os 3 apolares, hexano, pentano e heptano. Bem, o heptano tem 7 carbonos, né? O pentano tem 5 e o hexano tem 6. Quem tem mais carbonos aqui corresponde ao tipo de molécula mais pesado. Dentre os apolares, o que vai ser retido por mais tempo é que tiver molécula mais pesada, certo? Interagirá mais forte com a coluna. Então, o heptano, dentre esses, é o que vai interagir mais com a coluna. Depois dele é o hexano. E depois do hexano é o pentano, certo? Ou seja, por essa ordem de interação aqui, do que interage mais, do que é mais retido para o que é menos retido, a gente tem que a ordem de saída vai ser a seguinte. Bem, quem menos interagir é quem primeiro vai sair. Então, quem primeiro vai ser detectado aqui vai ser o pentano. Depois do pentano, o segundo a ser detectado vai ser o hexano. Depois do hexano, o terceiro sinal vai ser do heptano.
Depois do etano, o quarto sinal vai ser do etanol. E o último sinal, tá? O último a ser detectado vai ser o que vai interagir mais com a coluna, que é o propanol, o álcool mais pesado. Ficou horrível aqui a caligrafia, mas é isso que eu consigo fazer, certo? Então isso numa coluna polar. E numa coluna apolar, vou alterar aqui a corzinha da caneta. Bem, numa coluna apolar, gente, vai acontecer tudo ao contrário, tá? Na coluna polar, quem terá mais interação, as interações que terão mais intensidade serão entre os compostos apolares, né? No caso hexano, pentano e heptano, com a coluna. E quem vai, dentre esses três, quem vai interagir mais fortemente? Dentre esses três, quem vai interagir mais fortemente é aquele que tiver maior massa, certo? Então, a interação mais forte vai ser, né, do heptano. Depois dela, vai ser a interação com o hexano. Depois, a mais forte vai ser a interação com o pentano, tá? Aí agora sim a interação com os compostos polares, né, os dois álcools. Dentre esses dois álcools, quem tem o maior peso molecular é o propanol, que tem 3 carbonos. Portanto, a interação do propanol com a coluna vai ser maior do que a interação do etanol. Então, depois do pentano vai ser o propanol, que vai ser mais retido. E por último, vai ser o etanol, certo? Então, né, a ordem de saída vai ser quem primeiro sai. Quem vai sair primeiro? O primeiro sinal vai ser do etanol. O segundo sinal vai ser do propanol. O terceiro sinal vai ser do pentano. O quarto sinal vai ser do hexano. E o último sinal, o último a ser detectado, vai ser o heptano, certo? Então é isso, façam as letras B e C como exercício. Tchau.